Boa noite, pessoal. Mais Terça Livre no ar. Boa noite, Bia Kisses. Boa noite, Leandro Michel. Tudo bom? Boa Boa noite. noite. Ó, os dois falaram junto. Ladies first. Boa noite, Alan. Boa noite, Leandro. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, Leandro. Boa noite, Alan. Boa noite, Bia. Muito obrigado pelo convite novamente. É uma alegria recebê-los aqui hoje. O tema é bem interessante. Nós fizemos um hangout sobre explicando às pessoas a diferença entre ser pacífico e ser passivo, né? E hoje nós vamos falar um pouco o que é essa resistência popular, que já tem páginas, já tem Twitter, já tem o website, e nós estamos divulgando com o apoio de muitas pessoas para que nós possamos começar a dar um tom um pouco diferente nos nossos protestos, nas nossas manifestações. E que diferença de tom é esse? É isso que nós vamos falar aqui hoje. Gostaria de começar já com a Bia comentando, antes da gente poder já falar um pouquinho da existência. A Bia hoje esteve em Brasília, hoje teve o convite do MBL lá para ser escutado. O Jean Willis mostrou algumas coisas contra o MBL. Gostaria que a Bia comentasse um pouco sobre isso, até mesmo porque semana que vem, ou essa semana ainda, não sei, Bia. Pois essa semana, Bia? Não, na verdade, o meu convite é para o dia 27, terça-feira da semana que vem, tá? Eu estou avaliando ainda a questão, porque eu estive hoje lá exatamente para ver como que se daria, né, essa CPI, essa audiência, como que seria, como que o Rubens, advogado do MBL, seria recepcionado, qual seria o clima, uma vez que nós fomos convidados e não convocados, se o clima seria amistoso ou não. E o que eu pude perceber é que não me agradou nem um pouco, tá? Ver o que aconteceu, nem um pouco. Tanto o Rubens quanto tanto o MBL como eu tínhamos respondido, aquecido ao convite de forma colaborativa, uma vez que não há nenhuma nenhuma imputação contra a gente, afinal nós não somos criminosos, então não tem nenhuma acusação, não tem nada, né? Simplesmente, primeiro o Jean Willis tentou nos convocar, mas a comissão trocou para convite, o que acabou que também ficou a seguinte situação, ficou em aberto, porque quando vai ser convidado, eles não precisam dizer qual é a imputação, e chega lá e eles falam o que eles quiserem. Então, o que eu percebi hoje foi que houve muito mais uma atuação da parte do Jean Willis e demais deputados do PT, do PCdoB e tudo mais, no sentido de ficar instigando ali o Rubens, falando da vida, até da vida pessoal dele, do pai, querendo expô-los, tentar expor, com questões que não tinham nada a ver com o tema da CPI, nada, absolutamente nada. Então, como o que eles fizeram afronta o princípio, né, da ampla defesa, do processo, né, do devido processo legal, do contraditório, já que não tem processo, você senta lá e é como se você estivesse sentado no banco dos réus e eles te falam o que quiserem e é o campo deles, não é o seu, não há nenhum tipo de equidade no jogo, né? Eu estou considerando, estou conversando com o meu advogado, não porque eu tenha qualquer coisa a esconder, de jeito nenhum, mas é porque o processo é feito para proteger, inclusive, e principalmente, o inocente, e não o culpado, tá? Porque se você não usa dos meios que o processo, dos princípios constitucionais te disponibilizam para qualquer pessoa, depois você não pode reclamar, né? Você pode cair numa arapuca, né? E você não usou dos meios constitucionais de defesa. Então, eu estou aqui pensando a respeito, de qualquer forma, eu vou dar uma resposta, seja oficialmente, por escrito, ou seja, pessoalmente. Então, isso é uma coisa que eu ainda estou avaliando. Eu não gostei do que eu vi, no sentido de que eu vi que o jogo lá é um jogo baixo, tá? Quando você vai sem uma acusação, eles falam o que quiserem, inclusive ficaram entrando, se miscuindo na vida pessoal do pai, do advogado do MBL, quer dizer, tudo muito absurdo.
Muito bem, Mia. Mas uma coisa precisa ser clara, né? Essa ameaça que eles estão fazendo, né? Essa invasão, inclusive, de privacidade, expondo a vida das pessoas, colocando, inclusive, a vida das pessoas que estão ligadas a nós, a nossas famílias, em risco, vai de encontro com o nosso hangout de hoje. O Mauri Assi, meses atrás, num congresso do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que não é o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, embora seja tudo farinha do mesmo saco, citou o texto do Brecht, um antropólogo alemão, citou Brecht e Gramsci, dizendo que os conservadores precisam ser colocados num paredão, ganhar um fuzil, uma bala, uma cova e uma pá. Né? Não nessa ordem, a pá vem antes da cova, mas eles atacaram o próprio sentimento brasileiro na raiz. Né? Eles querem acabar, literalmente, com essa resistência popular, ou seja, o povo que resiste a esse ataque comunista, né? Que não é apenas um ataque de bandidos corruptos, ou seja, políticos corruptos que estão roubando simplesmente por seu bel prazer, mas políticos que roubam para implantação do poder e para perpetuarem-se no poder por meio do comunismo. E a resistência popular, ela não é agressiva, ela não é agressiva no sentido de que ela não é bélica. Tem muitas pessoas colocando no Facebook assim, tem que matar o Mauri Assi. E aí eu gostaria até que já começasse a comentar um pouco sobre isso. Seria o nosso papel fazer o mesmo que eles querem, Leandro? Não, é exatamente o oposto, né? E a gente vê até pela própria reação da imprensa. Em primeiro lugar, alguém viu alguma coisa na grande imprensa sobre esse caso de um ex-candidato a presidente da República? Veja bem, não é só um teórico, um filósofo que foi lá e falou essa bobagem, né? Cometeu esse crime, na verdade. Foi um ex-candidato a presidente da República. Né? Pode ser um partido inexpressivo, pode não ter chance, mas foi um ex-candidato. Que simplesmente defende a morte de opositores. E não sai uma vírgula em nenhuma grande imprensa. E ao mesmo tempo, quando alguém fala qualquer coisa, como você falou, chama de ladrão, de corrupto, quem de fato é ladrão e corrupto, isso às vezes é taxado como ódio, né? Discurso do ódio. Então, vejam bem os dois pesos e as duas medidas. Né? Mas essa justamente é a guerra cultural, é a inversão. Tanto é que eu coloquei um comentário sobre isso na minha página no Facebook, que várias entidades de professores fizeram notas dizendo que esse sujeito, né, está sendo vítima de discurso de ódio. Ou seja, vejam o raciocínio. O sujeito defende a morte de opositores. Ponto. As pessoas se colocam contra esse sujeito. Né? E quem se coloca contra o sujeito que quer matar opositores é que tem o discurso do ódio, não o sujeito que quer matar opositores. Então, é uma coisa absurda, mas justamente isso é a inversão revolucionária. Mas respondendo à tua pergunta, obviamente que não, né? Se nós vamos partir para uma posição de querer matar o sujeito, nós estamos se igualando a ele. E obviamente que a nossa vantagem moral é defender a não morte, é defender a vida, é defender o debate de ideias, é defender os valores mais elevados, né? E obviamente que desencorajamos qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa parecida. O que nós defendemos, sim, é que isso venha à tona e o sujeito responda pelo crime que ele cometeu. E aí vem, já que a imprensa, que as instituições que deveriam zelar por isso, né, o Ministério Público, a própria imprensa, não faz o que deve fazer, os próprios congressistas, se bem que alguns já se colocaram ali, né, como defensores da ordem, no sentido de indicar o que aconteceu, mas se isso não funciona, ou funciona muito pouco, as pessoas que têm consciência têm que tomar a frente e demonstrar que esse sujeito está errado e que ele precisa pagar pelo que ele falou. Né? As pessoas precisam não aceitar essa situação. E a resistência pacífica, né, a resistência popular é exatamente isso. Quando as instituições começam a falhar, as pessoas que têm consciência
numa sociedade precisam se levantar e precisam demonstrar o que está acontecendo de maneira pacífica, né, mas consistente. Então, é disso que se trata, né, exatamente a resistência popular. Não com atos de violência como esse sujeito defendeu, mas com atos inteligentes, demonstrações inteligentes, como você estava comentando um pouco antes do nosso hangout aqui. Se você quiser explicar uma atitude, né, de resistência que seria interessante. O professor Olavo, ele postou no seu Facebook, primeiro que toda ação de resistência à atitude do Mauriace, ela não pode ser tratada no campo das ideias. Isso foi uma das primeiras coisas que o professor Olavo deixou claro. Não tem como dialogar no sentido de debate com um homem desse. O que precisa ser feito? Precisa humilhá-lo, precisa demonstrar, ir na casa dele, na frente da casa dele, com faixas. O professor Olavo botou uma faixa, bota faixa assim, ó, me mate, seu bosta. Né? Isso é resistência popular. É uma atitude peremptória, ou seja, uma atitude firme, que não é agressiva. Né? Uma atitude firme que deixa claro o que ele está fazendo. Além de ir para a delegacia, como a própria resistência popular colocou na sua página oficial, ir para a delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Fazer um boletim de ocorrência. Alguns de nossos seguidores fizeram um boletim de ocorrência e uma delegada de São Paulo, acho, disse que não era nada agressivo diretamente àquela pessoa. Ou seja, é essa que está a mentalidade, né? Inclusive, tem que esperar matar essa pessoa, Alan. Só vai dizer respeito a essa pessoa depois que ela for levada ao paredão, entendeu? Só pode ser isso, né? Brincadeira. Agora, imagine o que estaria acontecendo hoje se alguém da direita chegasse num evento gigante como aquele e dissesse: nós precisamos matar os nossos opositores. Né? O que teria acontecido hoje se isso tivesse acontecido ontem? Nossa, seria todos os órgãos um carnaval, da mídia, né? Seria um carnaval. Eles iam fazer assim, seríamos todos fascistas, aquela coisa toda. Olha, só cumprimentar o Marcel Van Hatten, que chegou aqui. Ó. Tudo bem, Marcel? Tudo bom? Tudo ótimo, vocês. Ótimo. Grande prazer. Te ter aqui. Eu vou. Grande prazer. Eu vou me resguardar. Grande prazer, Marcel, ter aqui. Prazer é todo meu. Vou me resguardar o direito de ouvir vocês um pouco, porque eu entrei agora, nem sei do que vocês estão falando. Na verdade, eu comecei contando para eles que hoje eu tive na CPI dos crimes cibernéticos, hoje o MBL é que estava convidado. Eu falei que não gostei do que eu vi lá, porque eu achei que foi uma arapuca mesmo, entendeu? E eu estou convidada para a semana que vem, então eu estou, assim, analisando junto com o meu advogado para ver se vale a pena ou não ir, ou se é melhor eu mandar por escrito, né, as minhas... tipo, não é uma defesa prévia, porque na verdade não estou sendo acusada de nada, mas o que a gente percebe é que a gente é convidado, não é para sentar lá, tomar um cafezinho, ser bem tratado, né? Eles ficaram vasculhando coisas da vida pessoal do pai do Rubens, que é o advogado, quer dizer, fugindo totalmente do assunto, né? Então, eu não sei se é o caso de ir. Bom, enfim, e outra coisa que a gente estava falando é sobre esse ataque aí desse professor, né, que diz que direita a gente tem que tratar na bala, no paredão. A respeito disso, você viu, né? Eu quero fazer um pronunciamento sobre isso também essa semana na Assembleia, até porque nós temos alguns defensores. Eu estou fazendo uma pesquisa certinho, quem é que faz parte desse Conlutas, até onde eu sei foi um evento do Conlutas, não foi? Foi. Exatamente, foi isso mesmo. Eu não quero falar nada que não seja 100% de acordo com a realidade. Eu vou atrás das informações, quem são as instituições até partidárias, para poder dar nome aos bois. Pode deixar que logo vem um vídeo bacana por aí. Pois agora, e aí, gente, eu queria falar para vocês... Desculpe, não, eu ia colocar para o Marcel, até pedir a opinião dele, que a gente estava colocando aqui. Como é que algo que apareceu nas redes sociais do Brasil inteiro, né, porque eu olhava na minha timeline e só tinha coisa sobre isso, como é que não sai uma linha disso num jornal de grande circulação, num grande portal de informação? Como é que se explica isso? É uma cumplicidade silenciosa. A gente vê aí
Pô, eu estava na Conferência Nacional de Estudantes pela Liberdade esse fim de semana em São Paulo, e o Danilo Gentili deu a palestra surpresa, né, no encerramento do evento. E ele foi fantástico quando ele falou como ele sofre essa patrulha, não só do politicamente correto, como do próprio PT, que botou ele numa lista negra, e que tem a cumplicidade de jornalistas, de órgãos grandes da mídia brasileira, para achincalhar com ele, assassinar a reputação dele, porque é do interesse do PT, é do interesse das suas linhas auxiliares, e da mesma forma como destroem a reputação de pessoas como ele, também evitam de dar notícias que possam, prejudicar a causa comunista no Brasil. Então a gente precisa, nas redes sociais... Inclusive com uma avalanche de processos contra ele também, né? Ah, sem dúvida. E eu como deputado estadual, e eu sei que eu tenho essa delegação dos meus eleitores para fazer isso, afinal de contas meu mandato é também, em grande parte, um mandato ideológico, eu preciso me pronunciar a esse respeito na tribuna da Assembleia. Perfeito, é isso mesmo. E aí, só para vocês verem como que a coisa está, no dia a dia, nos menores detalhes, a gente observa essa coisa do aparelhamento e dessa opção de que o Brasil, é como se o Brasil não nos pertencesse, o Brasil só pertencesse a quem está à margem da lei, a quem serve ao projeto do PT, do governo, PT e afins, né, PSOL, PCdoB, de instaurar o comunismo. Então é preciso para o comunismo instaurar o caos social. Hoje no Congresso, eu até gravei um vídeo, botei lá no Revoltados Online, gente. Eu estava lá dentro da sala de audiências, tá, que era uma sala da CPI, atrás dessa sala, separada por uma porta de vidro, estava um grupo de índios e ciganos fazendo um tumulto, cantando, berrando, gritando, gritos de guerra, que os funcionários da Câmara não puderam passar para abrir a sala da CPI, tiveram que dar a volta, entrar por outra sala, então eles fecharam as passagens, isso dentro do Congresso. Então eles lá criando uma quizumba, uma balbúrdia, e eles entram, sem camisa, do jeito que for. A gente, para entrar lá, vocês precisam ver a dificuldade para as pessoas entrarem hoje em dia no Congresso. Essa é outra utilização dessas pessoas como massa de manobra. Eu estou aqui com a relatoria na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de um projeto de lei, um colega meu, o deputado Elton Weber, que justamente busca delimitar o que são propriedades rurais de pequenos agricultores que aqui no Rio Grande do Sul sofrem com a ameaça constante de invasão e de desapropriação para fins de reforma agrária, para terras indígenas. Mas é um troço absurdo, porque o Brasil já tem hoje no mundo a maior área de reservas indígenas. É gente que é utilizada de forma maldosa, criminosa pelo PT, pelo PSOL, por esses partidos comunistas, pelo PCdoB, como massa de manobra para colocar eles contra quem está produzindo. Na verdade, produzindo inclusive o seu próprio sistema. Esse pessoal que está em Brasília está na mesma linha, eu acompanhei também alguns debates. O som aí que está com problema. O meu som? Não, de alguém, estava apitando. Pronto, já melhorou. Tá. Então, enfim, resumindo, é lamentável como se utilizam dessas pessoas como massa de manobra, se utilizam da desinformação generalizada, porque nós temos, evidentemente, que respeitar o direito dos povos que estavam aqui antes de chegarem os portugueses, mas não é desse jeito que eles fazem, tentando criminalizar a atividade produtiva de pequenos agricultores, no caso aqui do Rio Grande do Sul, que compraram as terras que têm com o suor do próprio rosto. E é uma coisa interessante que hoje lá, né, o PSOL, né, do deputado João Willis, estava com uma plateia mesmo, né, uma claque lá, sentados atrás de mim, assim, né, e é interessante que uma hora que o Rubens, o advogado do MBL, falou a respeito, que começa com 20 minutos de apresentação, ele falando sobre o MBL, quais eram os princípios, tal. Aí uma hora ele falou, né, da defesa da vida, da liberdade,
da propriedade, quando ele falou propriedade, a moçadinha atrás de mim, propriedade, propriedade, como se fosse um palavrão e se fosse um pecado a gente falar em defender a propriedade. Olha que coisa. Tem três coisas que fazem esse povo pirar, né? São os valores da família, os valores da propriedade e os valores da nação, né? Não o valor do Estado. Se você for conversar com uma pessoa simples, né, num bar, no boteco, na padaria, no seu trabalho, um cidadão brasileiro que trabalha honestamente, que não fica se engajando em sindicatos, no sentido de ficar fazendo, sendo marionete de partidos, essas pessoas normalmente, elas sequer têm a palavra Estado na cabeça, né? Elas têm a nação, elas têm o país que elas querem defender. Então, quando elas lembram de Estado, elas lembram de imposto, que de alguma maneira é uma violação da propriedade privada, o uso abusivo dos impostos. Elas lembram do Estado sempre violando a própria liberdade das pessoas. E a resistência popular, ela é exatamente um eco dessa voz. Uma das coisas que o professor Olavo tem falado constantemente, e nós da resistência queremos sempre lembrar isso, é que nós não somos representantes do país. Nós não somos porta-vozes da nação. Nós queremos dar eco à voz da nação. E a voz da nação é essa. Ninguém mais aceita acusações como essa do Mauriace. Ninguém mais aceita ações como essa dos indígenas e os partidos comunistas. E o mais importante que as pessoas precisam entender é que essa resistência ela é pacífica, mas não passiva, né? Ela não se dobra ao nível do seu adversário, né? O adversário, eles querem isso. É importante as pessoas entenderem, no Brasil está se aprendendo melhor o que o comunismo fez e até onde o comunismo entrou em nossas vidas. E muitas pessoas ainda precisam aprender que uma das coisas que o comunismo fez em nós, enquanto nação, destruindo os nossos fundamentos basilares, foi o fato de querer fazer essa guerra de criar instabilidade. O comunismo ele gosta de criar essa luta de classe, essa luta de qualquer ação entre classes, entre cores, etc. E aí as pessoas acabam querendo criar esse conflito. Nós não estamos para criar conflito enquanto resistência popular. Nós estamos para acabar com os conflitos. Como acabar com os conflitos? Fazendo com que esses porta-vozes desses partidos comunistas, que eles se calem, eles simplesmente não tenham mais voz. Muitas pessoas têm falado assim, tem que me matar. Matar, você transforma ele num herói. Olha o Che Guevara, entendeu? Olha os outros homens aí que o comunismo fez como heróis porque mataram. Nós temos que levá-los à humilhação, ao extremo da humilhação, para que eles possam nunca mais abrir a boca sem que alguém fale, cale a sua boca, você está falando merda, você está falando besteira, você não representa o nosso povo. Eu gostaria que vocês comentassem... Eu acho que não é nem a questão do... acho que tem alguma caixa de som aberta aí. Pode falar. Não é nem a questão de dizer você está falando uma bobagem, você está praticando um ato criminoso. E nós não aceitamos atos criminosos. Né? Esse é o ponto. O sujeito foi muito além de falar uma bobagem, ele está defendendo a morte do seu oponente. Isso é errado. Isso é intrinsecamente errado, isso não pode ser aceito. Mas o ponto, eu acho que a gente está falando aqui de resistência popular, é utilizar o conhecimento de algumas sumidades aí no assunto, como o professor Gene Sharp aqui dos Estados Unidos. Inclusive eu estou lendo aqui o How Nonviolent Struggle Works. E ele diz uma coisa que talvez as pessoas não tenham consciência. O poder, ele reside na obediência. As pessoas, né, os representantes, um presidente, um rei, enfim, qualquer época da história humana, ela só tem poder a partir do momento que as pessoas aceitam essa posição. Que as pessoas ajudem esse sujeito, porque ninguém é governante sozinho. Né? Para nós sermos governados por alguém, nós temos que obedecer. Por exemplo, quando você paga o seu imposto, você está obedecendo. Né? Quando você é produtivo, você está obedecendo. Quando você
recebe uma instrução e faz aquela instrução, você está obedecendo. Então o poder está nas pessoas, o poder não está no governante, né? E quando um governo injusto, num governo bandido, digamos assim, que é mais ou menos o caso que nós estamos passando no Brasil, né? O governo que deveria ser o exemplo de legalidade, de cumprimento de justiça, né? Faz exatamente o contrário, e eu acho que esse é o principal motivo, um dos principais motivos que nós estamos aí com uma explosão de criminalidade, né, de homicídios, de roubos, de assaltos. Meu irmão em Porto Alegre disse que só no último mês tentaram entrar 2 vezes no prédio onde ele mora, né? Isso é uma demonstração de que o governo falhou. O governo ele não cumpriu o seu objetivo e não está cumprindo, está indo no caminho contrário, né? Então, quando isso acontece e o governo começa a se transformar totalitário, as pessoas têm que se dar conta que elas têm o poder. Está na nossa Constituição, poxa, né? Então, as pessoas têm um poder muito maior do que elas imaginam. O problema é que o brasileiro já tem na cabeça dele, nessa mentalidade ibérica, digamos assim, né, em colocar num nível muito superior qualquer pessoa que tenha um cargo, né? E baixa a cabeça e aceita qualquer coisa de uma pessoa num cargo de poder. Não, essas pessoas estão lá para nos servir, para servir ao povo, né, para servir ao regime, não para servir a si mesmo. Então, quando a gente fala em resistência popular, o primeiro passo é identificar que quem tem o poder são as pessoas. Se as pessoas se negarem a obedecer os governantes, o governante acaba, o governante cai, né? Eu acho que esse é o ponto principal e, por incrível que pareça, muitos brasileiros não têm essa consciência. Os brasileiros não acham, né, que tem o poder de conseguir, com um pouquinho de esforço, tirar um governante, porque ele é ilegítimo, né? E nesse caso do que a gente está vivendo hoje, basicamente todos, né, os critérios de legitimidade estão colocados. Uma eleição que foi questionável, baseada em dinheiro de roubo, baseado em mentira, o objetivo totalitário, né, que a imprensa geralmente não fala só da corrupção, mas o objetivo totalitário é muito pior do que simplesmente a corrupção. A falha em julgar, né, a tentativa completa de tentar abafar os casos de corrupção, os casos de crime cometidos. A gente vê as instituições falhando em buscar, de fato, né, resolver o problema. Então, a única coisa que nos resta, né, é a resistência popular não violenta, mas incisiva. Tem um comentário aqui que eu gostaria de expor aqui, bem interessante, do Vicente Camilo Cardoso, que vai totalmente de encontro à nossa proposta da resistência popular. E aí eu gostaria que vocês comentassem. O comentário é o seguinte: galera do bem, e a sugestão do professor Olavo sobre cercar os 3 poderes e impedir a entrada de todos para trabalhar. Se fizerem isso, o governo e todo o sistema caem em 2 dias. O professor falou sobre isso em 3 hangouts. Obrigado, pessoal. Gostaria de convidar também a todos os telespectadores agora a enviar o seu comentário aqui embaixo. Nós podemos... você pode indicar o seu comentário diretamente ao Marcel, ou ao Leandro Michel, ou a Bia Kisses, e nós publicamos aqui o seu comentário. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso que o Vicente falou, pessoal. Eu queria comentar uma coisa, Alan. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que nós realmente estamos aprendendo agora essa coisa da resistência, que para nós brasileiros é muito novo. O brasileiro sempre teve orgulho de ser um povo pacífico, né? E a gente não teve o hábito de lutar por nada. Eu cresci achando que a democracia era algo natural, que assim como o ar que eu respiro, eu vivia num país, achava eu democrático, né? E aí a gente vê que não, que a democracia, para que ela exista, a gente precisa lutar, a gente precisa batalhar por ela todos os dias, tá? Então, eu queria dizer que eu não creio que 2 dias cercando lá a praça, a gente, com certeza, vai ser uma decorrência natural o governo cair. Se isso acontecer, nossa, vou ficar feliz da vida, vai ser maravilhoso. Mas eu vi, esse final de semana, eu assisti aquele vídeo, aquele documentário que está passando na Netflix, está todo mundo comentando, né, o Winter on Fire,
E foram 93 dias de resistência, gente, na neve, no clima na Ucrânia, né, gelado, e teve pancadaria, teve bala de borracha, teve bala de verdade, e o povo resistiu e dizia, nós não vamos sair daqui enquanto a gente não derrubar. Teve morte, mas teve, acima de tudo, teve uma união e um sentimento realmente uma consciência, sabe, do povo, de que eles eram os donos do país e do poder, e que aquele governo era ilegítimo. Então é isso que a gente precisa, em primeiro lugar, ter essa consciência. A partir daí, nós partiremos para as ações, tá? Mas o professor Olavo, ontem, conversando comigo e com o Alan, ele disse assim, vão com calma, não pensem que vai ser um grande movimento que vai derrubar tudo de uma vez. Esse tipo de movimento, ele vai num crescente. Então, assim, a gente já está observando agora, já está vivendo esse momento de pessoas nas ruas todos os dias. Esse final de semana foi São Paulo, foi Mato Grosso, foi Belo Horizonte, foi Brasília, foi Maceió. Grupos pequenos de pessoas, mas que estão lá protestando. Nós estamos colocando aqui uma data, né? 27, 28, 29 de outubro. Esses 3 dias nós pretendemos ocupar a Praça dos Três Poderes. Diga-se de passagem que esta semana a polícia já está passando por lá e retirando as pessoas, tá? Então, assim, hoje o Leandro me perguntou, você está sabendo o que é isso, né? Uma notícia do Reinaldo Azevedo, né, Leandro? Falando que as pessoas têm direito de ocupar a praça e o Renan Calheiros não está deixando. Isso está acontecendo mesmo, gente. A gente sempre pôde parar e ficar ali em frente ao Congresso, já não estão deixando. Então, vamos fazer de tudo para impedir, mas nós vamos resistir. Então, 27, 28, 29, nós estaremos lá. Se vamos continuar, não sabemos, vai depender do que vai acontecer. Dia 15 de novembro, tem outras pessoas vindo para Brasília. Se a gente vai ficar direto até o dia 15, o que vai nos dizer vai ser a realidade dos fatos. Vai depender de quantas pessoas virão para cá, de como tudo vai acontecer. O certo é, nós não vamos parar. Se dia 15 não for suficiente, a gente vai continuar. A gente vai continuar porque resistir, gente, é persistir também. O que o Marcel acha dessa questão de não deixar as pessoas ficar lá na frente do Congresso? Eu não acho nada e normalmente o que eu acho não é meu. Não, mas eu concordo com a Beatriz sobre persistir, Leandro. E é isso aí que precisa ser feito. E eu não vejo, eu sou otimista por natureza. Se eu não fosse otimista, não entrava na política, para começar. Num meio tão desacreditado. E em que a gente está com tanta dificuldade de ver mudanças imediatas, até porque é da própria natureza da política ser lenta institucionalmente. Eu estou aí, eu sou muito otimista e eu digo o seguinte, por exemplo, o fato de a presidente Dilma, ou a Dilma, enfim, ter pedido ao STF para barrar o pedido do impeachment que estava em tramitação no Congresso, ele, na verdade, precisa nos fazer refletir sobre o fato de que ela já vê que não tem mais apoio no Congresso para barrar o impeachment quando ele for encaminhado. Nós temos que ver pelo lado bom da coisa. E da mesma forma, eu digo, se estão começando a tirar, as pessoas estão na praça, é porque estão vendo que o movimento vai surgir. Ele logo aí vai aumentar. Então, quer dizer, temos que persistir, vai continuar, não é? Eu concordo com o que o professor Olavo diz, o professor Olavo tem razão, mas não é algo que se resolve da noite para o dia. Não é assim, hoje, vamos estalar os dedos, amanhã vamos encher a Praça dos Três Poderes e impedir que todo mundo entre. E o próprio professor, eu sei que tem essa consciência, não é algo não é uma consolidação imediata, vai acontecer. Eu não tenho dúvidas de que a presidente Dilma vai cair. Eu não tenho dúvidas que o governo dela já acabou, não tem mais legitimidade popular, não tem mais legitimidade no parlamento, é uma questão de tempo. E aqui eu quero trazer uma análise um pouco mais institucional da coisa. O problema do impeachment no Brasil e nas repúblicas presidencialistas é que o impeachment ele é um instrumento que é para retirar um governante do poder, Dilma é governo, só que ele acaba contaminando a instituição presidência da República.
porque ela é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo, coisa que as democracias europeias resolveram com o parlamentarismo. Tem um chefe de governo e um chefe de Estado. Os Estados Unidos só não é assim porque é uma república que é um país que é muito federalizado, tem muito pouco poder mesmo nas mãos do presidente da República, enquanto no Brasil ainda tem uma administração pública extremamente dependente da caneta da presidente ou do presidente da República. Então, quer dizer, um fato, um problema que é exclusivamente de governo, que é falta de legitimidade popular e falta de apoio no parlamento, contamina as outras instituições, e daí que vem todo esse mimimi do PT e de pessoas próximas nossas também, de que impeachment seria golpe. Não é golpe porque não tem mais legitimidade para continuar governando. Isso sem falar no fato de que o próprio PT é um partido inconstitucional. Eu não estou entrando nesse mérito porque é anterior a essa crise, é muito mais profundo e muito pior. Eu estou falando uma questão conjuntural agora, que deveria derrubar qualquer presidente que tivesse no lugar da Dilma. Pô, um presidente que tem 7% de popularidade e não consegue mais nem reunir o Congresso para votar, não pode continuar atrasando a vida de 200 milhões de brasileiros, porque não tem mais governo em Brasília. Não, e além de tudo, por 1% disso, eles pediram impeachment de todos os presidentes depois da redemocratização. É um troço surreal. Então, quer dizer, nós temos uma questão conjuntural que mesmo o petista mais empedernido não poderia mais aceitar que, aliás, o próprio PT não quer mais a Dilma, não quer mais o Levi, o próprio Lula está fazendo campanha contra, eles sabem que ela vai cair. Agora, a grande pergunta é como nós vamos agir daqui para frente, porque só tirar a Dilma, aliás, é muita coisa tirar ela, mas só tirar ela não adianta, nós precisamos atuar nas bases da sociedade, é o que eu sempre digo, nós temos um oceano sujo, poluído, nós vamos para a praia uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, vamos lá e encontramos o mar sujo, é isso que é Brasília, nós estamos vendo ali uma poluição tremenda e a gente quer limpar isso agora porque a gente está querendo ir para a praia e usar e não consegue, tá uma terrível crise política que afeta a economia, está afetando nosso bolso. Agora, todos os córregos que levam para o oceano, todos os rios, a lagoa, o que sai do esgoto direto das casas ribeirinhas e que vai para o rio, vai para os córregos ou vai para o mar, tudo tem que ser limpo também, é o que o professor Olavo diz há anos, é Câmara de Vereadores, é Associação de Estudantes, é Associação de Bairro, tudo precisa ser retomado, senão não adianta tirar a Dilma, nós precisamos trabalhar no longo prazo e é isso que essa resistência popular vai ter que significar para o Brasil daqui para frente. Foi isso que o pessoal da esquerda fez, né? Foi isso. Me perguntaram, política funciona? Né? Porque o pessoal está desacreditado com política. Eu disse, olha, funciona tão bem que o pessoal da esquerda apostou nessa via aí nos últimos 60 anos e está lá. O Marcel falou uma coisa muito interessante, né, com relação à resistência. E isso é um objetivo da resistência, que não é apenas lutar pelo impeachment. Nós temos 3 pautas agora principais, que é o impeachment, a segunda, o voto impresso, e a terceira, a liberdade de expressão, contra a lei da mordaça. Por quê? Por meio dessas 3 ações, nós vamos poder fazer todas essas outras ações que nós estamos fazendo. E as pessoas precisam ter claro isso. Nós não iremos parar de lutar. Eu queria, se a Bia me permite aqui, discordar um pouquinho, quando você falou assim que o brasileiro não está acostumado a lutar. De fato, o Brasil teve lutas fortes, né? O Nordeste lutou contra os holandeses, o Rio de Janeiro lutou contra os franceses na Praia Vermelha. Depois de instaurada a paz e a tranquilidade no nosso país, nós sofremos esse assalto e aí sim nós ficamos desacostumados a lutar. O Sul lutou, então o Brasil teve a sua luta durante um tempo e aí de fato, nesse sentido eu concordo com a Bia, nós precisamos retomar esse sentido esse amor pela nossa pátria por meio da luta. Que tipo de luta? A luta que defende a nação, a luta que defende o povo, porque todas essas agendas do comunismo, como amanhã eles querem passar o aborto, 9h30 da manhã, Padre Paulo Ricardo, Marco Feliciano, o professor Olavo de Carvalho, todos eles pediram para que nós lutássemos contra essa votação amanhã, ligássemos para os deputados. Então, essas ações, todas elas estão conectadas dentro da resistência. Uma das coisas que a resistência quer lutar é pelo recall, que nos Estados Unidos e aqui no Brasil
seria o plebiscito de destituição. Nós já fizemos um hangout aqui no Terça Livre falando sobre o plebiscito de destituição que destitui um poder, pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser o vereador, pode ser o presidente, enfim, destituir esse poder por um plebiscito popular, para que o povo possa começar a participar. Isso funciona muito bem nos Estados Unidos, obrigado, né? Os Estados Unidos faz isso muito bem, e aqui no Brasil nós precisamos começar a colocar isso na cabeça das pessoas, e isso é muito aquilo que o Marcel falou tão perfeitamente, né? Nós precisamos dominar todos os meios de comunicação. Vocês precisam criar canais de hangouts, fazer hangouts todos os dias. A gente precisa inundar a internet, até que um dia a gente chegue nos rádios. Você precisa ter um programa na rádio na sua cidade. Você precisa começar a participar bem de perto. O que está acontecendo, por exemplo, na reunião dos comerciantes. Eu não sou comerciante. Vai lá e tenta falar com eles da atuação que eles podem ter. Isso é resistência popular pacífica. E assim a gente começa a minar todo o trabalho deles. Né? Marcel, tem uma pergunta. Oi. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Sim, é uma pergunta aqui do Francismar Júnior. Deixa eu colocar aqui. Seria mesmo que o plano é só derrubar o atual governo e depois o processo de derrubar o governo deve ter ao mesmo tempo uma conscientização do povo sobre essa maldita república que nasceu de um golpe da permanência assim até da restauração? Aí ele continua depois da monarquia. Quem fala em consertar o Brasil de verdade não cita a restauração da monarquia. É hipócrita, o Brasil não nasceu de uma monarquia, de uma república aqui que não funciona. O Francismar Júnior, né, falando aqui da república. Eu gostaria de responder, Marcelo, se você me permite. Eu sou monarquista. Eu gostaria de dizer o seguinte. O maior problema que nós temos agora é de restaurar essa desordem que nós temos. Ao restaurar essa desordem que nós temos, nós podemos começar um debate sério e maduro sobre república, monarquia, parlamentarismo, etc. Mas o fundamental agora da resistência popular é fazer esse trabalho de reestruturação da ordem. Respondendo aqui a pergunta do Francismar Júnior. Bia. Oi, tô aqui. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor as ações do dia 28. Tá, olha só. O Leandro me mandou uma mensagem dizendo que caiu, né? Tá só. Sim. Vamos ver se ele consegue voltar. Bom, as ações do dia 28. Tá dando um eco, hein? Eu não sei. Tá dando eu posso falar antes, Bia? Pode sim. Sobre a questão da monarquia, já que apesar de não ter sido a pergunta para mim, no fim das contas, vou aproveitar e responder também. Eu não tenho preconceito com monarquia. Eu morei na Holanda, morei na Dinamarca, países que têm monarcas como chefes de Estado. Agora, o mais importante que eu acho é que nós tenhamos essa divisão entre um chefe de Estado e um chefe de governo. E não precisa ser necessariamente uma monarquia. Como disse o Francismar Júnior. Eu reconheço o período de estabilidade que nós tivemos durante o período monárquico no Brasil, que aliás é muito pouco estudado e muito em virtude de preconceito ideológico. Como eu disse, eu não tenho preconceito com monarquia, mas muita gente tem, e por motivos absurdos, esdrúxulos. Agora, o importante é que a gente divida as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Portugal, por exemplo, tem um presidente da República eleito pelo voto popular, que é chefe de Estado, ele não pode ter partido político, e tem o chefe de governo que vem de uma base parlamentar, e aí sim ele tem ideologia, tem um partido, representa aquilo que foi a maioria da vontade popular. Na Alemanha, a mesma coisa, tem a chanceler, que é a primeira-ministra, e tem um presidente da República. Qual é a diferença? Nesse caso, o chefe de Estado, ele representa a nação como um todo, ele não pode ter uma ideologia partidária, ele não vai ser vaiado num estádio de futebol, porque ele é o cara que, ou a mulher, se for uma rainha, se for uma presidente, que representa os valores da nação e também não se imiscui muito em assuntos de governo, assuntos político-partidários. Já o chefe de governo, o primeiro-ministro, esse sim, ele tem um partido político. Então a minha visão é muito mais, eu dou muito mais importância a uma real definição dos papéis de um chefe de governo e de um chefe de Estado
Porque se precisa necessariamente ser um monarca ou um representante popular eleito pelo voto, o que mais importa para mim é que não tenha identificação ideológica que acabe prejudicando o seu trabalho como representante de toda a nação, e que o outro, sim, tenha uma representação ideológica, porque a sociedade também decide a cada 4 anos, 5, dependendo do sistema político que se vê, qual é aquela ideologia que será dominante. Agora, uma ideologia que não seja totalitária. O problema no Brasil é que temos um período em que adversários políticos, que é o que nós temos em democracias, veem a nós, os democratas, como inimigos a serem eliminados. Nós temos que ver o outro em uma democracia como adversários a serem vencidos, com argumentos, enfim, esse é o campo da ideologia. Agora, quando tem uma ideologia totalitária, ela não aceita o contraditório, e por isso que o PT, o PCdoB, o PSOL são tão nefastos. Eles defendem a ditadura do proletariado nos manifestos deles. Então, eles veem a gente como inimigos a serem eliminados, porque eles só têm essa visão ditatorial de mundo. Fala aí, Bia, você ia começar a falar sobre a questão do dia 28. Te interrompemos, desculpa. Na verdade, assim, a gente conversou, é muito importante as pessoas saberem que a resistência popular é um movimento sem dono, tá? Não tem pai nem mãe, é um movimento do povo todo, de todos os brasileiros, todos nós somos copartícipes, estamos todos convidados a participarmos. Só que, claro, para que as coisas funcionem, sempre tem que ter algumas pessoas que pegam firme para ajudar a organizar, apenas isso. Então, nós estivemos conversando com vários líderes de movimentos, de grupos, pessoas que não pertencem a nenhum grupo, nem movimento, mas que entram em contato conosco e que dizem assim, não aguentamos mais, nós queremos ir para Brasília. É impressionante a quantidade de pessoas que falou para mim, das pessoas que falaram, quero ir para Brasília, vou tomar esse congresso. Isso foi muito interessante, porque quando eu estive com o professor Olavo em setembro, ele falou o seguinte, para que qualquer ação aconteça, primeiro precisa jogar no imaginário coletivo aquela ação, só depois ela está pronta para acontecer. E de repente começou, né, as pessoas a trazerem isso para a gente. Aí a gente se juntou, eu, o Alan, o Marcel, o Leandro Ruschel, alguns artistas, né, o Bacalhau, o Traje Rigor, a Cláudia Castro, a Meire Lopes, lá de Brasília, lá de São Paulo, do Acordo, Luiz Felipe Orleans de Bragança, para falar em monarquia, né, em príncipe também. Então a gente foi se juntando. Aliás, quero lembrar agora, esqueci de mandar um beijo para o Geraldo Freire, que está nos ouvindo aqui. Geraldo, um beijo para você, tá? E aí, muitos brasileiros, né, que começaram a falar dessa ocupação. Então a gente falou assim, vamos organizar esse movimento para que aconteça. E daí fomos conversando com o pessoal também do MBL, vem para a rua, tudo. Que dia seria bom? Então a gente achou que 15 de novembro, que já vinha sido uma data que já vinha sido falada, estava longe demais, porque hoje em dia, gente, a cada dia que passa, nós somos atropelados por novos fatos, né? Então, o tempo está muito rápido, a gente não consegue esperar. Então, 15 de novembro, de repente, ficou longe demais para um pronunciamento da presidente que diz que ninguém no Brasil tem moral para se contrapor a ela, por exemplo. Aí as pessoas acordam indignadas, eu quero tomar Brasília hoje. É tipo isso, né? Então, a gente pensou assim, bom, mas para as pessoas virem para Brasília, elas precisam ter onde ficar, o que comer, né? Como tomar água. Então, a gente precisa de um mínimo de estrutura. E a gente precisa de, então, pelo menos uma semana para a gente providenciar essa estrutura. A gente precisa de ajuda de empresários, pessoas que não possam vir, mas queiram contribuir, né, transporte. Então, assim, pensando nisso tudo, a gente jogou para o dia 28, né? Hoje já é dia 20, quer dizer, daqui a 8 dias. Aí, mas é preciso dizer que essa não é uma data única. Porque, por exemplo, o Vem Pra Rua já começou a vir, o MBL já começou a vir. E algumas pessoas pensam que isso é desorganização e desunião. Não é. Isso foi tudo combinado, tá? Lá em São Paulo, o Marcelo Reis, do Revoltados Online, conversou com o pessoal do MBL, do Vem Pra Rua, e eles falaram, olha, vamos indo na medida do possível. O Marcelo vai chegar aqui no dia 27, né? E aí
todos esses dias, quem já puder vir, vem vindo para cá. O importante é que no dia 28 esteja o maior número de pessoas concentrado aqui, para a gente poder causar um impasse, tá? Porque um pouquinho de pessoas pelo Brasil todos os dias é importante, mas a gente precisa gerar um impasse, e isso só a união de muitas pessoas vai fazer. E é preciso que seja em Brasília, onde está o poder, né? Então, o dia 28 é isso, e a gente espera que ele seja o ápice de um movimento que já está acontecendo, tá? Mas que não é isolado, haverá outros ápices, né? E a gente espera que cada ápice seja maior, mais elevado do que o outro. Um superando o outro, né, Bia? Um superando o outro, exatamente, né? Um superando o outro. Até que as pessoas que ainda não se mobilizaram percebam, nossa, as pessoas estão indo para a rua, pessoas normais, não são políticos, nós somos pessoas normais que estão indo para a rua, porque a gente não aguenta mais esse estado de coisas, a gente não aguenta mais ver o Brasil indo para o buraco, e os comunistas querendo se adonar do nosso país. É isso que a gente não quer. Perdendo a liberdade, lei da mordaça. Eu achei interessante que outro dia um grupo de amigos foi ao Supremo Tribunal Federal, sentaram, colocaram a mordacinha, assim, escrito PT na mordaça. Eles foram expulsos. Os seguranças arrancaram as mordaças. Quer dizer, protesto silencioso não pode, mas hoje, índio e cigano fazendo algazarra, arruaça, atrapalhando, né, o ir e vir dos servidores, fazendo bagunça, isso pode. Então, é com isso que a gente não pode se conformar. Dia 28 é uma data importante, a gente conta com vocês aqui em Brasília, mas tem um detalhe, se por acaso você não puder vir agora, você ainda assim pode participar, seja contribuindo financeiramente, dando algum apoio, seja comparecendo à Câmara Municipal da sua cidade ou à Assembleia Legislativa do seu estado com as mesmas reivindicações, fora de uma, né, nós queremos o impeachment, na verdade eu quero a Dilma fora de qualquer jeito, como diz o professor Olavo, tem que exigir o quê? A cassação, ela tem que sair porque ela não é legítima. Eu acredito que ela não seja legítima, eu tenho convicção de que as eleições foram fraudadas, tá? Mas o instrumento que a gente tem agora, né, constitucional, aí, é o impeachment. Agora, se for para arrancar, caçar, eu não acredito que o TSE faça isso, né? Fica até mais difícil. Então, é o impeachment... Pois advogado do PT. Eu vou te responder, só comunicando aqui com o nosso público. A Bia acabou de responder aqui a pergunta que eu ia levantar aqui, que é do William Miranda. E sem o impeachment, a solução é exatamente isso que a Bia acabou de falar, né? Que não é possível fazer um trabalho sem isso por hora, né? Nós queremos a Dilma fora de qualquer... Não, até por exemplo, veja bem, Alan, até você a gente viu o filme lá, o documentário da Ucrânia, o povo ficou na rua até o presidente fugir, que a renúncia dele não foi uma renúncia legal, ele fugiu, né? A gente pode ficar, se o presidente Eduardo Cunha lá não quiser colocar o impeachment para votação, ou quem o suceder, caso ele caia, não quiser, a gente vai pressionar, não é só pelo impeachment. O impeachment, na verdade, ele representa a saída da Dilma. Se ela quiser nos dar o presente de renunciar, nossa, eu vou ficar muito feliz, né? Ou, se for preciso a gente ficar lá, até mostrar para todo mundo, né, para esses deputados e todo mundo, os políticos, que a gente não aceita mais a Dilma, ela vai ter que sair de alguma forma, seja por meio do impeachment, seja pela cassação da chapa, seja, sabe, arrancada da cadeira presidencial, de alguma forma ela vai sair, porque não é possível. O país está ingovernável, tá? Então alguém vai ter que fazer alguma coisa, né? E esse alguém somos nós, não tem outro jeito. Bom, então é o impeachment, é o voto impresso, isso é importantíssimo, voto impresso. E eu estou lutando muito e trabalhando contra a lei da mordaça. Eu coloquei um vídeo ontem sobre a lei da mordaça, um texto, fizemos uma plataforma, um ativismo digital. Peço que vocês entrem lá, assinem. Quer dizer, na verdade, vocês dão 3 cliques e vocês mandam um e-mail para todos os parlamentares do Congresso Nacional, tá, para que votem contra essa lei da mordaça. Fala. A Bia comentou sobre a questão da... Como eu posso ajudar? Essa é uma das perguntas que nós temos recebido na página da Resistência. O que eu posso fazer? Bem, recapitulando bem rápido o que a Bia disse, dia 28,
Brasília. Se por algum motivo de força maior você realmente não tem como ir para Brasília, você mora muito longe, você não conseguiu organizar ônibus, você não conseguiu fazer isso, nós vamos ter ações nas câmaras dos vereadores ou então nas casas legislativas, no caso lá onde o Marcel é deputado. Então, nós temos essa ação 27, 28, 29 em Brasília, dia 28 que vai ser o ápice, né, dessa nossa reunião lá, porque nós estamos levando pessoas que são artistas, que são jornalistas, pessoas que estão trabalhando no meio cultural, que pode alcançar as massas, por isso que nós queremos enfatizar esse dia. Então, se você não tem como, você tem contato com algum empresário que pode organizar uma manifestação. Ou então, se você não tem contato com o empresário, converse com a organização dos comerciantes da sua cidade, mesmo que seja uma cidade pequena, né? Você pode fazer alguma ação. Se não pode fazer na Câmara, por algum motivo, você vai estar, você e mais 5, você e mais 10, não importa, faça isso numa praça pública, onde as pessoas possam se aglomerar em torno e fazer essa ação prevalecer, né? Nós vamos deixar o site com todas essas informações. O site é resistênciapopularoficial.com.br. Lá você vai ter um PDF para você baixar e apresentar às câmaras, para que os vereadores manifestem ou o seu apoio, né, ou então eles neguem esse apoio, aí você fica sabendo exatamente quem é quem, né? Eles vão fazer a leitura desse documento, que eu apoio a resistência popular contra a tirania do PT, e aí você vai poder apresentar esse texto, inclusive para as pessoas colaborarem, para que elas possam saber direitinho o que elas estão colaborando, o que está acontecendo, o que é resistência, é mais um movimento de rua, a resistência é alguma associação, o que é a resistência, entendeu? Marcel? Ok. Tá mudo. Marcel, eu gostaria que você anunciasse, né, sobre o dia 29, fala um pouquinho que eu acho que vai ser bom. Eu tenho meus compromissos aqui na Assembleia Legislativa, como eu estava falando ontem com a Bia também por telefone. Hoje nós tivemos uma votação importante que foi adiada mais uma vez para terça que vem, terça que é dia de sessão deliberativa. Eu gostaria de estar na terça já no dia 27, mas é muito provável, só não vou anunciar 100% de certeza, porque eu não gosto de dizer aquilo que pode não acontecer, mas que eu estarei junto com vocês no dia 29, então, em Brasília, para participar dessa manifestação da resistência popular. Então, eu estou fazendo de tudo para que no dia 29 esteja com vocês aí e possa fazer dar a minha contribuição aí, porque eu acho que é importante, todo mundo que puder estar em Brasília tem que ir na semana que vem para lá. E, por exemplo, o Leandro, que voltou, Leandro mora fora do Brasil e está nos ajudando, né? Então, Leandro, fala um pouquinho sobre a sua ajuda também e as pessoas que moram fora do Brasil também podem ajudar. Pessoal, uma coisa que eu queria colocar para os que estão nos ouvindo, estão nos vendo, desculpe, caiu a minha internet, agora voltou. Acho que tem algum petista aqui fazendo olho gordo, não sei, mas o que eu vejo aqui, e é uma coisa importante para passar para vocês, eu tenho muitos amigos, fiz muitos amigos nos últimos meses, que são venezuelanos e são cubanos. Inclusive hoje eu estava almoçando com uma amiga minha, que é venezuelana, e eu estava contando para ela exatamente sobre a iniciativa da Resistência Popular. E ela disse para mim, por favor, façam alguma coisa enquanto é tempo, porque depois que a situação chega num determinado nível, é muito difícil de resolver, né? Hoje as pessoas na Venezuela estão sendo presas pelo simples ato de se opor ao governo. As pessoas não têm mais liberdade de falar, as pessoas não têm mais comida, não têm acesso a comida, não têm acesso a papel higiênico. Ela estava contando para nós um caso de uma amiga dela que teve que dar à luz em casa, porque ela não tinha como chegar ao hospital, e o hospital não aceitava mais doentes porque não tem mais nada no hospital. Então, as pessoas têm que entender que realmente a situação é grave, né? Hoje no Brasil são 3 pessoas demitidas por minuto. Eu estava vendo os dados, 3 pessoas demitidas por minuto. 3 pais de família que não tem como sustentar a sua família por minuto. É isso que o PT conseguiu para o país.
Nós estamos passando aí por uma queda no PIB de 3% esse ano, e a expectativa para o ano que vem de uma queda de mais 1,5% agora, né, porque as expectativas estão sempre piorando semana a semana. Confirmado isso, a gente vai ter a pior crise desde 1930. Né? São coisas que a nossa Dilma, né, que a nossa mandioca está conseguindo fazer. Mas mais grave do que isso é a questão da perda da liberdade. As pessoas estão sendo mortas nas ruas. Né? Essa violência tem muito a ver com essa forma de enxergar o governo que o PT tem, que a esquerda tem, de criminalizar as vítimas e colocar os bandidos como heróis. Né? Então tudo isso é muito sério e nós temos que fazer alguma coisa. Qualquer brasileiro em qualquer canto do mundo precisa fazer alguma coisa, porque hoje nós ainda podemos estar aqui falando, hoje nós ainda podemos fazer alguma coisa, mas depois que chega num nível estilo Venezuela, estilo Cuba, né, não há mais o que fazer, é muito difícil fazer alguma coisa, porque eles tomam todos os meios e você simplesmente perde totalmente a liberdade. Então, nós não podemos deixar a situação chegar nesse ponto. Então, todos os brasileiros que tenham consciência, né, que tenham alguma condição de ajudar, da maneira que for, participando, fazendo doação, ajudando, sei lá, com a sua atividade, pelo menos falando, né? Eu vejo muitas pessoas quietas e discutindo futebol, discutindo outras amenidades e não falam nada sobre isso. Poxa, o país está pegando fogo e tu quer falar de um jogo de futebol, pelo amor de O que tu vai esperar dos teus filhos? O que tu vai esperar da tua família? Né? Às vezes me parece, assim, olhando, que a gente está sofrendo daquele mal do sapo que é colocado numa panela e é cozido aos poucos. Todo mundo já ouviu isso no colégio. Se você pega um sapo e joga numa panela com água fervendo, o sapo pula. Mas se você coloca o sapo e vai cozinhando ele aos poucos, ele morre. Então parece que o povo brasileiro foi cozido aos poucos e não tá percebendo a gravidade da situação. Então acho que esse é o ponto. Nós precisamos, todas as pessoas que têm alguma consciência, fazer algo. E fazer algo, nesse momento, é participar da resistência civil. Em primeiro lugar, fale sobre isso. Eu vejo pessoas com medo de falar sobre isso. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Poxa, você tem medo até de falar, temendo sofrer algum tipo de retaliação? Tem retaliação maior do que não poder sair às ruas e ser assaltado, ou até morto, ou algum outro ato de violência, em ser roubado diariamente? Pense, pessoal, todo mundo que está aí nos vendo, você trabalha durante quase 6 meses do seu ano, imagina acordar todo dia de manhã, até o final do dia, qualquer que seja o seu trabalho, para pagar os impostos. Para quê? Para um sujeito como o Lula ter uma vida ótima, para a família dele, para a amante dele ter uma vida ótima, às custas do povo brasileiro. Para bandidos, empresários e políticos corruptos terem uma vida ótima, às custas de quem? Do povo brasileiro. Então isso, na minha opinião, já é escravidão. Vamos aceitar esse estado de escravidão ou vamos lutar para não sermos escravos? A Bia estava falando da questão daquele vídeo da Ucrânia, e eu lembro de uma passagem quando o negócio enfeiou mesmo, que a polícia parou de usar bala de borracha e passou a usar bala de verdade, e eles filmaram tudo ao vivo. Um sujeito lá colocou: não, eu prefiro morrer aqui lutando do que ser um escravo. O sujeito falou isso, mas não falou isso aqui, que nem nós estamos tranquilos aqui. Ele estava na praça tomando tiro, entendeu? Então, eu sei que é meio duro às vezes falar esse tipo de coisa, mas as pessoas precisam acordar. Nós precisamos fazer algo, e fazer algo logo, porque daqui a pouco nem falar sobre isso nós vamos poder fazer, e aí já vai ser tarde demais para fazer alguma coisa. Leandro, um dos comentários aqui foi pedido que você falasse só um pouquinho mais sobre o Gene Sharp, que o nosso hangout já está acabando, então vou colocar aí já como... Tem vários comentários aqui, pessoal, não dá para ler tudo, tá? Eu li aqui o comentário até de um dos criadores do Terça Livre, que é o Thiago Rachid, que falou aqui da união dos conservadores e liberais econômicos para que eles possam ocupar. Tem outros comentários aqui perguntando, tá, e depois do impeachment, o que acontece? Então, essa pergunta já foi respondida mesmo eu antes de ler aqui. E o último foi esse, pedindo para que você falasse um pouquinho mais sobre o Gene Sharp. Bom, ele é um dos grandes conhecedores desse assunto, foi o sujeito que
criou toda a base teórica do movimento de não violência, né, utilizando exemplos históricos, como o exemplo do Gandhi, por exemplo. Ele é um PhD e ele tem hoje uma fundação, né, a Fundação Albert Einstein. Inclusive, por 3 ou 4 vezes, ele foi candidato fortíssimo a ganhar o prêmio Nobel. Porque a tese dele é bem interessante. Ele diz, olha, as pessoas usualmente acreditam que a única forma de resolver um conflito é através da violência. E elas não sabem que, às vezes, a não violência é muito mais efetiva, né, do que a violência em si. Então, a base dele, né, é que a não violência é uma arma que pode ser muito mais efetiva do que a violência. Número 1. Número 2, ele tem a tese que todo o poder ele depende da subordinação das pessoas. As pessoas têm que aceitar um governante para esse governo acontecer. Então, a partir do momento que as pessoas não aceitam um governante, daí tem vários atos que ele ensina que não são muito complexos, que são bem simples, né, em várias frentes diferentes, como alguns deles nós colocamos aqui, com a própria ocupação de espaços na rua, né, enfim, a greve, a não obediência. Esses atos são extremamente poderosos para derrubar um governo totalitário, né? Tem um documentário, as pessoas hoje têm acesso no YouTube, se você colocar, né, Gene Sharp, vai ter ali um documentário que resume assim o trabalho dele, que passou inclusive no GNT, mas está no YouTube disponível para qualquer um. Enfim, ele tem uma série de livros também. Se você colocar Gene Sharp PDF, vai aparecer vários livros de graça para baixar na internet. A Ditadura Democracia é o nome desse documentário. Está na nossa página, está na minha página, Beatriz Kisses, no Revoltados. Vamos colocar também, se já não tiver, no Resistência Popular, tá? Esse livro foi traduzido para mais de 40 línguas. Se você colocar, você consegue ter acesso a ele gratuitamente também na internet, né? É só colocar no Google. E vale a pena as pessoas começarem a estudar isso. Mas a base né, a base de todo o trabalho um governo que não tem colaboração das pessoas, e ele fala muito também daqueles que fazem parte do governo que precisam ser cooptados, né? A gente precisa mostrar das pessoas que estão no governo, por exemplo, os próprios deputados, os próprios servidores públicos, que eles estão ajudando, né, a manter um governo corrupto, um governo ilegítimo, e essas pessoas têm que vir para o nosso lado, né? Enfim, então deem uma procurada aí na internet que vocês vão ver muito material sobre Gene Sharp e sobre como as pessoas têm poder para fazer a diferença. Nós vamos colocar tanto no site como na página também. Estamos colocando várias ações do Gene Sharp lá na página. Inclusive, nós publicamos uma foto de um deputado da Ucrânia na lata do lixo, né? Queria até que o Marcel comentasse sobre isso, né? Na Ucrânia eles colocaram o deputado na lata do lixo, porque ele já não representava mais o povo. Eu ganhei de presente, alguém que comprou na Espanha um rolo de papel higiênico com a foto de todos os políticos espanhóis, assim, no rolo. Estava bem interessante também lá. Na verdade foi presente do meu irmão, ele está aqui do meu lado, está me dizendo que foi agora ele está me corrigindo, está dizendo que fui eu, tá bom, foi ele que deu de presente, tá guardadinho aí, eu não usei, tá, mas tá. Mas nós precisamos fazer a diferença, não adianta esperar da classe política ação, ela reage. Claro, eu estou falando nós, mas eu hoje faço parte da classe política, ainda estou nessa fase, engraçado, nós estamos em outubro, assumi em fevereiro, mas parece que ainda estou nessa transição entre do cidadão ao político. Mas o que a gente precisa fazer mesmo, em geral, como sociedade, e todos fazem parte, é pressionar a classe política que reaja, não esperem a ação da classe política. É uma classe que está muito dependente daquilo que acontece no poder, e o poder, como disse o Leandro, muitas vezes a gente não se dá conta o quanto ele de fato emana do povo e não da classe política lá. Ainda mais nós como brasileiros somos acostumados, esse livro é fantástico do Bruno Garchagen, esse Pare de Acreditar no Governo, né? Porque os brasileiros amam o Estado e odeiam os políticos, se eu não me engano é esse o subtítulo, que é fabuloso, porque demonstra justamente aquilo, a gente tem um distanciamento dos políticos
tremendo, como se eles não fizessem a diferença quando estão lá, e a gente terceiriza o problema, só vai votar no dia da eleição e depois não exerce pressão, não cobra nem lembra em quem votou, vamos falar a verdade, a maior parte dos brasileiros não lembra nem em quem votou para deputado federal, estadual, para vereador, enfim. Então nós precisamos exercer o nosso poder, o poder de fato emana do povo. E essa recomendação do Gene Sharp, também assisti o documentário, muito bom, esse último também, que não é do Gene Sharp, evidentemente, esse da Ucrânia, assisti com meu primo e com meu irmão também no fim de semana passado, muito bom, mostrando justamente como é possível resistir a uma classe política violenta. Então nós precisamos, e violenta não só com ações, mas principalmente com palavras, muitas vezes, com atitudes que nos fazem sentir justamente nessa panela que já está ultrapassando o ponto de fervura e parece que a sociedade brasileira não se deu conta. Então precisamos nós agir. Parabéns aí pela iniciativa da Resistência Popular, estamos todos juntos. Muito obrigado, Marcel, por participar aqui conosco. Eu sei que o trabalho é muito, né? Assim, o Marcel é deputado, mas trabalha como todo cidadão, né? Não é deputado que fica usurpando do poder para poder ficar tirando o tempinho de folga, não. Ele, na hora de cansaço, ele vem aqui e faz um hangout com a gente. Muito obrigado. Quero agradecer ao Leandro Michel por toda a ajuda que ele tem dado à resistência popular. A Bia, né, sobretudo, acho que vou ficar agradecendo quase todos os hangouts. É uma guerreira, ela, inclusive, não dorme, não descansa. Às vezes o pessoal não sabe, mas às vezes a gente tem reunião que começa 11h30, meia-noite, vai terminar 2, 3 horas da manhã. A gente está meio que assim, já caindo para delimitar estratégias, como que a gente pode fazer com que o povo faça isso. E a gente acorda às 7 da manhã. Eu dou aula às 7 da manhã. Minha aula começa às 7h30. E aí já saio de casa às 6h30 e vou para lá e volto e dou aula até às 10 da noite. Então vocês não estão sozinhos, né? Nós estamos aqui com vocês. Nós queremos levar a voz de vocês, dar eco à voz de vocês, sem querer representar. Por quê? Não é representar. Vocês são representantes de vocês mesmos. Sejam independentes. Não fiquem esperando dos deputados, não fiquem esperando de movimentos de rua, não fiquem esperando de pessoas que possam organizar as coisas. Tomem atitude. Sejam firmes. Façam vocês mesmos a diferença. Sem isso, nós não podemos, como massa, fazer alguma coisa efetiva. Então, vamos falar muito mais ainda sobre a resistência popular daqui até o dia 28 e muito mais depois do dia 28. Nós não vamos parar, as ações da resistência são várias. Por hora, eu quero recapitular esses 3 pontos com vocês. A saída da Dilma, o voto impresso e contra a lei da mordaça. Nos comentários aqui pediram o link da lei da mordaça. Nós vamos colocar mais uma vez o link da lei da mordaça lá na página. Peço que você curta esse vídeo, curta a página da Resistência Popular Oficial e você também divulgue este vídeo. Né? Nós não podemos mais ficar naquela posição, eu não quero falar sobre política. Nós não estamos mais falando sobre partidos, né? Questão de política. O que nós estamos falando aqui agora não é uma questão partidária. Nós temos um assaltante enorme chamado comunismo, os partidos ligados ao Foro de São Paulo, assaltando o país. Né? E precisamos atuar firmemente. Não mais ficarmos numa postura omissa no nosso trabalho, no nosso ambiente social, com a nossa família, com os nossos parentes. É necessário acordar a cada brasileiro para que ele saia nas ruas e ele mostre que ele ama esse país. Nós precisamos muito, muito que você, não dependa de ninguém, você faça o seu pouco. O seu pouco não é insignificante, pelo contrário. Você pode transformar vidas, você pode transformar a vida do seu vizinho que está ainda aí no marasmo, sem saber o que está acontecendo. Você pode falar do Foro de São Paulo para o seu vizinho, você pode falar das ações do comunismo no Brasil, você pode fazer com que o brasileiro acorde. Para terminar, Leandro saiu na Rede Globo, no jogo do Brasil e da Venezuela. Saiu um comentarista da Globo falando que a comissão técnica do time da Venezuela aproveitou o jogo para poder conseguir pasta de dente e escova de dente. Esse vídeo está no YouTube, você pode colocar aí, bota assim, jogo Brasil-Venezuela, pasta de dente, vai aparecer alguma coisa aí. A comissão técnica da Venezuela, muitos jogadores da Venezuela jogam fora e eles não estavam precisando disso, mas a comissão técnica que está presa ao país, não pode sair,
ela aproveitou a viagem para cá para conseguir pasta de dente e escova de dente. Essas pessoas não estão precisando de iPhone, elas não estão precisando de celular, smartphone, elas estão precisando de pasta de dente e de escova de dente. Você precisa acordar o Brasil e nós contamos com você. Pessoal, uma boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.